Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Glória a Deus! Você que nos acompanha aí pela TV Poços, que a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor possa estar chegando aí na sua vida, onde quer que você esteja, meu amado. A paz de Jesus Cristo é que excede tudo. Amém? Nessa época do ano, onde as pessoas comemoram, né, de várias maneiras, e muitos olham, não, Jesus, ele nasceu, só que o verdadeiro presente, muitas vezes a pessoa nem pensa em Jesus. Aquele, né, se é que deveria receber o presente, nem lembra. É uma forma do inimigo distrair as pessoas. Então tome cuidado, tá bom? O Senhor ensina na palavra. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho melhor sobre isso. A apóstola vai estar cumprimentando vocês em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco. Um grande abraço para você que nos acompanha aí da TV Poços. Você que ligou a sua TV agora, você está assistindo o programa Transformando Vidas. Nós temos a nossa igreja sede aqui em São Paulo, na região do Butantã. Você pode nos acessar através das nossas redes sociais. Nós temos a página no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, onde nós temos as nossas lives temáticas todos os dias às 20 horas. Você pode acessar, se interagir conosco, fazer o seu comentário, seu pedido de oração, que estamos aqui ligadinhos com você. Glória a Deus! Irmão, nós estamos no tema dessa semana, né? E eu vos escolhi a vós, o fruto que permanece, né? E por que o Senhor fala isso? Que Ele escolheu, né, um grupo. Será que foi simplesmente os discípulos dele? Então, como que nós podemos entender isso, né? Por exemplo, aqui em João 15:16, ontem nós falamos, né, sobre o escolhido, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que o fruto permanece. Então, quem esteve ligado, e também você que nos acompanha pelo PTV, teve a oportunidade de ver sobre isso, né? Por que o fruto permanece, ou por que nós damos fruto. E hoje nós vamos focar mais naquela parte ali dos escolhidos, né? Vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Em Mateus 22:14, Jesus diz assim: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E por que ele diz isso? Porque que em um texto da Bíblia, ele diz assim, foi eu que escolhi vocês. Em outro texto da Bíblia, ele diz assim, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Primeiro, será que Deus faz acepção de pessoas? Deus olha para um e fala, eu gostei de você, eu fui com a tua cara, eu gostei de você. Não, Deus não olha para esse lado. Deus não olha. Agora, o que faz de cada um de nós, você que está me ouvindo aí, né? Você que é do avivamento também, que está no avivamento, ou começou agora, ou já tem algum tempo no avivamento, ou você que nos acompanha pelo PTV, né? De outra igreja, de outra, né? Sei lá, ou também não é, ou está afastado do caminho do Senhor. Então vamos entender um pouquinho dentro da própria palavra. Então vamos, você que tem a sua palavra aí, em Mateus no capítulo 22. Então no capítulo 22 de Mateus. Então aqui no versículo 14, ele diz assim, porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Aqui é a famosa parábola das bodas, né? Então, o que acontece aqui? Então veja bem. O chamado às bodas é o convite de um rei. É claro que o Senhor, ele mostra
as coisas que acontecem aqui na Terra, fazendo uma comparação com o reino espiritual, com o céu. Então aqui ele mostra, por exemplo, o que as bodas do Cordeiro, as bodas para nós? É o casamento entre a igreja e o noivo Jesus Cristo, que está para acontecer a qualquer momento. Qualquer momento. Então, inclusive, se você vê aí nas redes sociais, né, dentro do mundo teológico, é um assunto mais tratado. É a volta do Senhor Jesus Cristo. Não é o final, né, o final dos tempos, para que aconteça o final do tempo, a terra acabar e tal. Isso precisa acontecer um milênio. Mas antes do milênio, precisa acontecer ali o arrebatamento da igreja. Ou seja, a igreja encontrará com o Senhor e acontecerá as bodas do Cordeiro durante 7 anos, e aqui na terra o período da grande tribulação. Agora, será que pelo fato de eu estar dentro de uma igreja, simplesmente ali dentro de uma igreja, eu já sou escolhido? Então vamos ver alguma coisa importante aqui. Então veja bem, deixa eu ler aqui alguma coisa. Então vamos lá, capítulo, você pode acompanhar conosco aí, né? Capítulo 22, aqui de Mateus. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje para você. É uma linguagem mais popular, dá para nós compreendermos melhor. Não é que as outras linguagens, não, tudo igual. Tudo igual. De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. E ele disse: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Quer dizer, Deus preparando uma festa de casamento para o seu filho. Quem é o seu filho? Jesus. Depois mandou os empregados chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: diga aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros, os bois gordos, e tudo está pronto, que vem uma festa. Ou seja, o que significa? Aquilo ali já está tudo preparado para a festa. Né? Tudo. Todos os preparativos ali, tudo. Como se a festa fosse acontecer naquele dia. Então o Senhor, ele manda, né? Primeiro aos convidados. Então, todos nós, quando nós vamos fazer uma festa de casamento, você não vai escolher aleatoriamente as pessoas. Você tem aquelas pessoas, não são os teus parentes, os teus amigos, aquelas pessoas, você faz uma seleção ali daquelas pessoas que estão aptas a irem àquela festa. Não é assim? Então, mesma coisa o Senhor. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a fazenda e outro para o seu armazém. Então veja bem, o convite é feito. Apóstolo, mas isso aqui está relacionado aos judeus, né? Aos judeus, que Deus, claro, tem uma parte da teologia que eles vão para esse lado. Isso aqui foi só para o judeu, não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver conosco. Primeiro, se fosse só para o judeu, o Senhor não teria deixado aqui. O Senhor teria tratado exclusivamente com eles. A Bíblia é para todos nós. Todos. Então, o que nós podemos entender aqui, né? Para nós compreendermos o que significa aquele que é chamado, né? Nós somos chamados, nós estamos inseridos em uma igreja. Hoje você já está frequentando uma igreja, você já foi batizado, ou você já está há algum tempo na igreja, não é assim? Como religioso, a igreja está lotada, todas as igrejas estão lotadas de religiosos. Aqui, o Senhor convidou os religiosos. Porque nem ia convidar lá o ímpio, o gentio. Ele convidou os religiosos. Não foi? E o que acontece? Então a primeira classe a ser chamada foi os religiosos. Por exemplo, vamos pegar o contexto de uma igreja.
Então, dentro, por exemplo, da parábola da festa, das bodas do cordeiro, quem será convidado? Nós que estamos ali na presença do Senhor. Não é assim? Então, o que aconteceu? Primeiro, vamos entender um pouquinho. Foi concedida uma grande honra, quer dizer, o rei convidou para o casamento de seu filho. Então, convite de rei, nós não podemos negar, nós não podemos desprezar. Isso acontece também aqui na Terra, né? Imagina você for convidado por uma grande autoridade e de repente você, não, eu não vou, eu não quero ir. Você está desfazendo. Né? Imagina, por exemplo, os reis, né? Hoje nós temos aí, né, monarquia em vários países, o rei convida. Você vê que né, é tanta situação ali, quer dizer, importante, e de repente o rei te convidou para ir àquela cerimônia e você simplesmente despreza aquilo. O apóstolo, o que tem a ver isso conosco? Tem tudo. Né? Quer dizer, Jesus é o rei dos reis. Ele está nos convidando. Agora, apóstolo, quando eu desprezo isso, vai ter consequência? Claro que vai ter consequência. Então vamos lá. Foi concedido uma grande honra, o convite do rei, né, àqueles que são religiosos. Primeiro aos judeus, né, foi dada uma oportunidade a eles, como é dada uma oportunidade. A primeira oportunidade que Deus dá é dentro da igreja, não é para o ímpio lá fora, é dentro da igreja, porque Deus é justo. Então todas as oportunidades que vêm, dos banquetes espirituais, primeiro, é nós que estamos ali. Tudo. O que é um banquete espiritual? Por exemplo, se você participa de uma Santa Ceia é um ensaio para as bodas do Cordeiro. Você participa, por exemplo, do mover, né, de Deus, de um culto, tudo isso nós estamos ensaiando para a grande festa. Né? Numa grande festa, por exemplo, no casamento não tem uns ensaios? Tem, porque senão a bagunça é aquilo ali. E dentro de um casamento, quando aquele casamento é bem organizado, você pode ver que tem o mestre da cerimônia, não tem? Então ele fala, a vestimenta que você tem que ir. Você não vai de qualquer jeito. Então lá tem uma vestimenta para ir. Imagina a pessoa chegando numa cerimônia de casamento, ali com um calção, né? Então vai ali de calção, uma mulher de biquíni. Então tem uma cerimônia dentro da nossa que não tem muito respeito, né? Dentro da nossa cerimônia, dentro da nossa cultura não tem muito respeito. Mas aí para fora, quando você vê, até alguns povos que estão dentro do nosso país, a cultura deles é totalmente diferente. Então existe uma cerimônia, e tem cerimônia que dura ali semanas. Então a pessoa não vai do jeito que ela foi convidada para ir àquele casamento. É um grande privilégio, porque dentro de um casamento pouquíssimas pessoas, não pode, né? Um salão, por exemplo, a pessoa aluga um salão ali para, né, um local para 200 pessoas e comparece ali 300 pessoas, 300, 400 pessoas. Então não pode. Então tudo isso aí é muito bem pensado. Então o Senhor compara isso daqui a um casamento, as bodas do Cordeiro. Né? Então o que acontece? A pessoa foi convidada. Então ele falou para os seus servos, olha, vocês vão lá, convide eles que vai ter uma grande festa, as bodas do Cordeiro. E qual foi a resposta, né? Quer dizer, a honra foi desprezada, ignoraram o convite. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite e foram um para o seu campo e outro para os seus negócios. Então, Mateus 22, 5. Não, nós não vamos não, nós já temos o que fazer aqui. Você sabe o que é rejeitar um convite de Deus, irmão? Você sabe o que significa isso? Você acha que isso vai passar em branco? Vai ficar assim? Claro que não.
Então eles disseram, não, nós temos aí, nós vamos para nossas fazendas, nós vamos para o nosso negócio, nós não temos tempo para isso. Né? Então, o que aconteceu com aquele rei? Aqui no versículo 7 e 8, mas o rei ficou furioso e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a cidade deles. O Senhor chamou esse povo de homicidas e destruiu a cidade deles. Houve ali um juízo de Deus sobre aquilo? Houve. Primeiro Deus entra com a sua misericórdia, com o seu amor, com o seu convite, e a pessoa rejeita, pode ter certeza que tem a punição dele. Né? Tem certeza absoluta. Como? Isso daqui, se nós vemos no contexto geral, se tratando até do judeu. Né? Isso é para o judeu. Você tem ideia de quantas tragédias aconteceram com eles? Irão acontecer pelo fato de rejeitar o convite do Senhor? Você tem ideia, por exemplo, nesse final de ano, quantas tragédias irão acontecer? Como a pessoa foi convidada, nós vamos lá passar o final do ano comigo, vamos lá para a igreja, nós vamos ter que... A pessoa está te tirando daquele mal, está te tirando daquele julgamento, daquela vida de destruição, e você ignora isso. Você acha que a gente vai ficar impune? Claro que não. Claro que não. Então, esse daqui é o primeiro. Eles foram chamados, mas não foram escolhidos. Amém? Então, o que aconteceu aqui no versículo 8? Então disse aos seus servos, na verdade, o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Quer dizer, eles rejeitaram aquilo. Então, houve uma punição sobre aquilo. Eles não foram dignos daquilo. Então, eles foram chamados, não foram chamados, eles não foram convidados, verdade, mas não foram escolhidos. Agora, o segundo grupo. Aqui no versículo 9. Então, ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento quantos encontrardes. Então vocês vão sair aí, né? Você pode ver que aqui nós vemos a obediência dos servos. Quem são os servos do rei? Né? São aí os missionários. Os servos do rei são aqueles, né, que estão convidando as pessoas, pregando para as pessoas, saia desse mundo, cuidado com isso. Isso está te levando à destruição. Esses são os servos do rei. Né? Então, aqueles servos, versículo 10, aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos que encontraram, tanto maus quanto bons. E o salão nupcial ficou cheio de convidados. Esses também, eles foram chamados. Então, saia pelas ruas. Sai pelas ruas. É aquilo que a igreja verdadeira faz. Primeiro ali leva para os religiosos muitas vezes não querem responder. Isso acontece dentro de uma igreja, né? Dentro de uma célula. Você fala para a pessoa, olha, não, agora eu não tenho, eu já marquei alguma coisa, eu tenho marcado isso, eu estou cuidando mesmo, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para aquilo. Mas quando eu tiver tempo eu vou. A pessoa está simplesmente ignorando um convite do Senhor. Vai ter punição? Vai ter punição. Mas cedo ou mais tarde a conta chega. Isso é certeza absoluta. Tá? Eu posso isso daqui é só num contexto do arrebatamento. Mas onde nós começamos o arrebatamento? É no dia? É no dia? Não. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai voltar. Então, todo convite do Senhor, eu não posso ignorar aquilo. Eu não posso. Quer dizer, eu renuncio um convite do Senhor e aceito, alguma coisa lá fora. Não, eu tenho que renunciar lá fora e aceitar o convite do Senhor. Quem tem palavra de vida eterna? O que acontece aqui também?
Então, aqui no meio deles, daqueles, né, depois dessa segunda turma que estava ali, tinha um que ele não estava com as suas vestes nupcial. Ou seja, dentro do casamento, tem ali aquelas pessoas, você vai usar, né, aquele tipo de vestimenta. Você está num casamento, você está em uma cerimônia. E ele, o Senhor chegou, né, o rei chegou e olhou e falou, peraí, tem um ali que ele não está com as suas vestimentas preparadas para esse casamento. E o Senhor perguntou para ele, falou, cadê a tua vestimenta? Por que você não está? Ele ficou calado. Ele não respondeu nada. Nós podemos ver isso no versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se. Você pode ver que o Senhor chamou de amigo. Né? Porque você convida ali para festas os amigos. O Senhor chamou, vem cá. Você está aqui, você é amigo. Cadê a tua vestimenta? Porque dentro da casa de Deus, nós temos as formas de nós comportarmos. Temos ou não temos? Por exemplo, a santidade é a maior vestimenta que existe. Agora, o que é santidade na linguagem nossa? Honestidade, caráter de Cristo, responsabilidade, compromisso, fidelidade. Né? Porque dentro de uma vestimenta, você tem um calçado, né? Você não vai colocar um paletó bonito e descalço. Não é assim? Você vai, tem, né, as suas vestimentas. Então, quais são as vestimentas ali, por exemplo, da santidade? Como que a pessoa pode dizer em santidade se é desonesta? Se não tem caráter? Se é um mentiroso? Se é um falso? Então, ele não está com a sua vestimenta. Ele não está preparado. O Senhor perguntou para ele teve a oportunidade de responder. Então ele ficou calado. Não é? Então o rei ordenou aos servos, amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então esse daqui também foi chamado, ele estava no meio daquele, não foi? Ele não entrou ali de uma forma aleatória. Os servos não foram lá na rua, trouxeram ali os bons, né? Trouxeram os maus, mas aqueles maus, eles foram transformados. Ele falou, olha, agora eu estou num lugar, estou numa cerimônia, eu vou me preparar, eu fui convidado do rei, olha que privilégio, olha que honra. Olha que coisa maravilhosa, eu vou me preparar, eu quero ser transformado, eu quero participar disso. Eles foram chamados. Eles foram chamados. Verdade. Como nós fomos chamados. Agora, se eu fui chamado pelo rei, eu tenho que me comportar de acordo com aquilo, com as vestimentas ali. Não é do jeito que eu quero. Né? Não é do jeito que eu quero. Você pode ver que todas as pessoas questionadoras, né? Quer dizer, eu vou questionar com o rei, eu vou para uma cerimônia e questionar com o mestre ali da cerimônia. Primeiro, né? Quer dizer, acho que nem entrar você vai. Quer dizer, eu tenho que entender, olha que privilégio que eu estou tendo de ser convidado para aquilo. Agora, eu quero ler outro versículo com você que fica em Mateus também, capítulo 7, do 19 ao 23. Então, olha bem. Toda árvore que não produz fruto bom, que não é só produzir fruto, eu tenho que produzir fruto bom, é cortada e lançado no fogo. Portanto, vós vos conhecereis pelos frutos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Você pode ver, ele foi chamado. Ele profetizava no nome do Senhor.
Né? Em teu nome nós expulsamos demônios. Então ele estava na classe ali dos chamados. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Quer dizer, dentro, né? Ah não, porque agora eu estou numa igreja, está tudo bem comigo, está tudo legal, eu fui chamado. Você foi chamado. Lá em João, Jesus diz assim, ó, não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Porque em um local ele fala que ele escolhe e no outro local ele diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, o que vai fazer a diferença, ou quem vai fazer a diferença, é a minha atitude. São os meus procedimentos. Eu fui chamado. Eu estou na festa do rei. Agora, como que eu estou comportando lá dentro? Quais são as minhas vestimentas ali? Será que eu estou obedecendo aquilo ou eu estou fazendo aquilo que dá na minha cabeça? Mais cedo ou mais tarde o rei vai comparecer. E ele vai ver. Então a primeira classe aqui foi chamada, tiveram a oportunidade. Não, eu não tenho tempo, olha, deixa para outra semana, agora esse final de tempo não tem, não dá, não dá. Eu vou cuidar do meu negócio. Esses foram chamados, mas não foram escolhidos. Houve juízo sobre eles? Houve juízo. Houve juízo, o juízo de morte. E o Senhor diz, esses não são dignos de estar no meu banquete. Primeira classe. Segunda, são aqueles que estão ali na festa, no banquete, mas não estão com as vestimentas corretas ali. Esses também, o Senhor diz, olha, peraí. Epa, o que você está fazendo aí? Então, o que aconteceu? Pega ele, amarra e será jogado nas trevas, onde há ranger de dente. Então, por aqui dá para nós entendermos, né, quem são os chamados e quem são os escolhidos. Agora, Deus fez acepção de pessoas aqui? Não. Ele mandou convidar as pessoas, só que eles não quiseram. Dentro daqueles também, na segunda turma, eles vieram, tinha pessoas más, né, falaram, traz, a casa estava cheia. Mas tinha um ali que ousou, falou, eu estou aqui, mas olha, eu vou me comportar do meu jeito. Não, na presença do rei, nós não se comportando do nosso jeito. Nós nos comportamos mediante aquilo que a cerimônia dita para nós fazermos aí. Amém? Deixa essa palavra para você que nos acompanha aí pela TV Poços e também na live. Isso é seríssimo. Verdade. Seríssimo. Ninguém dentro da igreja tem salvação garantida. Isso é a pior besteira que os falsos evangélicos, né, falam por aí. Tá bom? A apóstola vai estar orando para encerrar. Amém. Momento de oração com a apóstola Cristiane de Oliveira. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante de Ti, ó Deus querido, os corações, meu Pai, que estão neste momento conectados, meu Deus. Toca com Teu poder nessas vidas, Senhor, para que haja, Deus amado, a oportunidade de salvação, de conversões verdadeiras, meu Pai, de relacionamento sério contigo, meu Deus. Toca com Teu poder nessas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa Transformando Vidas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook,
Igreja Evangélica Avivamento para as Nações.